noite, amados. Você consegue perceber a unção do Senhor? Quando adoramos a Ele com toda a intensidade, damos liberdade a Ele. Quem entendeu a mensagem profética com a variedade de línguas? Eu tenho orado por alguém que receba o dom da interpretação. Amém? Eu sei que eu interpretei uma parte. Amém, amados? Mas existe uma parte que alguém interpretou. E que está no coração. E que está borbulhando. E eu quero dizer que essa parte, ela precisa ser liberada. Ela não é para mim, ela é para a igreja. Quem compreendeu a outra parte da mensagem e quer liberar? Tem aqui alguém corajoso que recebeu, que tem essa convicção, que compreendeu e quer falar? Vem cá, vem cá, vem. Vem cá. Eu sei, aleluia, glória a Deus. Aleluia. Se mantenha no Espírito, conectado com o Espírito. Amém, amados? É uma noite da manifestação dos dons do Espírito. Eu sei que da parte de Deus existe uma palavra. Você pode falar o que Deus falou. Oh Deus, um novo mandamento eu vos dou, enquanto a pastora falava, que ameis uns aos outros, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos, dizia o Senhor, aleluia. Que eu não te desampararei e nem te desanimarei, aleluia. Porque eu estou contigo, eu sou o Senhor, aleluia. Aleluia. Amém, Jesus. Eu vou trazer uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que vai testificar um pouco disso que o irmão falou. Você pode talvez dizer, mas é tão simples, está escrito na palavra. Será que o Espírito Santo precisa orar em variedade de línguas para falar isso que já está escrito? Ele faz o que Ele quer. E eu queria que você abrisse 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. E nós vamos meditar um pouco nesse livro. O nome dessa mensagem se chama Esperança Viva. Você pode dizer Esperança Viva. Amados, a esperança. Vai abrindo aí. A esperança sem fé, ela não existe. E sem fé, e fé sem esperança, também não. Porque a Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que a fé, ela é a certeza daquilo que nós esperamos. Portanto, se você não tem esperanças, se você está sem esperanças, você precisa questionar como anda a sua fé. Porque a fé, segundo Hebreus 11:1, diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos. Se não esperamos nada, então a nossa fé, ela não está adequada. E nós precisamos manter a nossa fé em alta. Amém, amados? Por isso, ali no capítulo 1 de Pedro, a partir do versículo... Eu trouxe os meus óculos. Júlia, me alcança meu... Eu acho que eu trouxe. Aleluia. Tá meio turvo.
1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Você está prestando atenção no que estamos lendo? Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim, acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele. E exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as escrituras, para as quais aprovava o Espírito de Cristo que neles estava. Quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que a seguiriam aquele sofrimento, a eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas, por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho, pelo Espírito Santo enviado dos céus, coisas que até os anjos anseiam observar. Até aqui um pouquinho. Vamos discorrer um pouquinho sobre esse texto. Amados, esse texto ele está falando sobre uma esperança viva. Ele está falando que por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, Ele está dizendo que mediante a nossa fé, nós somos protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação. Com essa palavra, queridos, eu quero falar a respeito de medo. Por que ter medo? Por que temer o escuro da noite, os desastres, as pragas, as doenças, a escassez, as doenças? Por que temer se essa palavra está dizendo que mediante a nossa fé, nós somos protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação? Por que ter medo? Lá fora, no mundo, eu creio que não tem problema os gentios sentirem medo, mas os cristãos não. Eu creio, amados, que nós precisamos nos revestir de Cristo a cada dia, a cada manhã, nos render a Ele, ao Espírito dEle, e andando no Espírito, ouvindo as direções do Espírito, obedecendo os preceitos da palavra, e deixar o medo. Eu tenho conversado com pessoas, e pessoas têm falado: eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo. Mas o medo, a palavra de Deus diz que o medo pressupõe castigo.
Mas a fé é a certeza daquilo que esperamos. Amém, amados? A fé é a certeza do que esperamos. A esperança viva, ela está no meio de nós, ela habita em nós. A esperança viva é o Espírito de Cristo, que essa palavra diz, é o Espírito do próprio Jesus habitando em nós. E nós estamos ouvindo já alguns cultos que nós estamos em temporada de milagres. Mas os milagres, eles não se manifestarão em ambiente de incredulidade, em ambiente de medo. Os milagres não se manifestarão em ambiente de crítica, em ambiente de julgamento, em ambiente de conversas. Os milagres, eles se manifestarão em um ambiente de fé, em um ambiente carregado de esperança, de que aquilo que Ele falou se cumprirá. Ele vai cumprir, Ele tem cumprido, Ele cumprirá. Mas a nossa fé, ela precisa estar alicerçada na palavra, no Cristo vivo, a esperança viva. Amém, amados? E esse ambiente de milagres, ele também precisa de algumas coisas no nosso meio para que eles se manifestem. E nesse mesmo capítulo, o apóstolo Pedro, ele, ali do versículo 13 em diante, ele exorta a santidade. E se você quiser continuar a leitura comigo, diz ali: portanto, estejam com a mente preparada. Está falando a mente preparada. Vocês estão percebendo que a mente preparada, nós ensinamos nesse lugar que nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo, não é mesmo? E essa alma, ela é constituída, nossa alma, ela é constituída de mente, de vontade e de emoções. A mente, ela é cheia das convicções. A mente é a nossa psique, onde residem os nossos pensamentos. A vontade, ela é o nosso livre-arbítrio. A vontade é o livre-arbítrio. E as emoções são os sentimentos. Só que esta palavra está dizendo aqui: estejam com a mente preparada. Amém, amados? Lembram de Romanos 12, 2? Que nós não devemos nos conformar com esse século, mas transformar-nos pela renovação do nosso entendimento, pela palavra, para que nós possamos experimentar a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Mente, renovação da mente. Nós precisamos estar com a nossa mente preparadas, prontas para agir. Esse versículo diz: prontas para agir. Estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Queridos, toda a esperança na graça. Existem pessoas que acreditam no Senhor, acreditam na graça, mas não sabem o que é a graça de Deus. E não conseguem depositar a esperança na graça de Deus. Querem sair fazendo na força do braço, muitas vezes fazendo por aquilo que o seu raciocínio diz para fazer. Mas essa palavra, ela está falando que nós precisamos crer e esperar na graça de Deus. Amém? E ali diz: a toda esperança na graça que lhe será dada
Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como o santo é aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos porque eu sou santo. Esse é o ambiente de milagres. Santidade. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida pelos seus antepassados. Mas vocês foram resgatados pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Favor é graça. Amém, amados? Existe uma graça da parte de Deus, queridos, para que nós possamos viver em santidade, para que nós possamos viver com a esperança viva, ativa, com a nossa fé em alta. E ali diz, no versículo 21, por meio dele vocês creem em Deus, que ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, quem é a verdade? A verdade é Jesus. Visando o amor fraternal e sincero, aqui está a palavra, amem-se sinceramente uns aos outros e de todo o coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Essa é a palavra que lhes foi anunciada. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Essa palavra testificou? O Espírito Santo, ele não é lindo? Você pode fechar os seus olhos. Que o amor cresça. Que o teu Santo Espírito nos constranja a vivermos uma vida cheias de esperança e fé na tua palavra. E a tua palavra é a verdade, Pai. Santifica-nos, Pai, na tua palavra, pois a tua palavra é a verdade, Senhor. Que a tua graça seja manifestada no nosso corpo mortal. Ainda que entristecidos por um tempo, ainda que provados por um tempo, a nossa fé seja comprovada.
do teu coração, é ouvir o nosso coração rendido ao teu. Eu sei, Pai, que muitas vezes desgarrado estamos, mas o teu amor, ele nos alcança. Porque o seu amor, ele não nos desampara e não nos deixa sós. Que a tua graça nos baste, Senhor. Que a tua graça nos baste, Senhor. Ainda que perseguidos, ainda que caluniados, ainda que xingados, ainda que aborrecidos, que nosso amor, Pai, que a nossa fé em Ti, na tua palavra, elas prevaleçam, Senhor. O avivamento, ele vai chegar, queridos. Ele já está no nosso meio. Os milagres, eles já estão se manifestando. Eu quero contar boas novas para você. Essa semana nós tivemos a semana toda em oração por um irmão muito querido aqui da igreja. E ele tinha um diagnóstico bem ruim, né, Cris? Mas o avivamento chegou até ele. A esperança viva que não confunde chegou até o corpo mortal dele, e o diagnóstico humano foi trocado por risos de alegria. Ele saiu do CTI, ele está no quarto e ele vai dar testemunho em breve neste lugar. Líderes evangélicos, até o ano passado, até esse ano, estavam desanimados, frios, desunidos, longe, distanciados. Está acontecendo um mover na cidade. 40 e poucos homens e mulheres de Deus estavam na quinta-feira, na última reunião de pastores. Desde que eu cheguei nessa cidade, eu nunca tinha visto 40 homens e mulheres de Deus reunidos. Se isso não é avivamento, então eu não sei o que é. Mas o avivamento, amados, ele tem que começar dentro do nosso coração. O avivamento não é gritaria, berro, corrida, ainda que todas essas manifestações possam acontecer, e nós somos livres neste lugar para isso, amém? Mas o avivamento, ele é um clamor interior dentro de cada um de nós, pela presença de Deus, por estar com Deus, um desejo de não sair, músicas o tempo inteiro tocando na sua mente, vontade de orar em línguas o tempo inteiro, e os dons se manifestando, mesmo quando você está orando debaixo das cobertas. Porque a nossa intercessão, ela chega até as pessoas que precisam.
1 de Pedro 2:9 diz que nós somos a geração eleita. O sacerdócio real, a nação santa, o povo exclusivo de Deus para anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Como você se vê diante dessa palavra? Como você tem se enxergado diante dessa palavra? Geração eleita? Ou você tem achado que a sua geração é uma geração nada a ver? Você se vê como um sacerdócio real? Você tem visto a nossa nação como santa? O povo exclusivo de Deus? Vocês têm visto isso? Como vocês têm se enxergado diante dessa palavra? Se você pensa que você não pode, que você é pequeno, que você não consegue, que você não tem dons, que você não foi chamado, que você não tem nada para dar para o Senhor, essa palavra cai por terra hoje. Essa palavra faz cair por terra hoje esses pensamentos de não posso, não sou, não consigo. Te veja como Deus te vê. E Ele te vê completo. Porque Ele nos fez completos. Ele nos fez completos, amém? As pessoas não gostam quando a gente fala muitas vezes sobre o versículo 6 do capítulo 1 que diz: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Estava escutando uma mensagem ontem. E o ministro dizia assim: você está pronto para ser peneirado? Ele dizia: você está pronto para ser peneirado? E eu quero repetir essa palavra para vocês: você está pronto? Você está pronto para permanecer, para estar preparado para agir, que a sua mente esteja preparada para dizer não, discernindo o que é e o que não é de Deus? Você está preparado? Porque o diabo, ele não mudou de endereço e não mudou de nome, ele continua sendo o diabo da Silva Sauro. E o trabalho dele é mentir, roubar, destruir. O diabo, ele vai continuar pressionando. Eu não sei, esses dias eu estive aqui, eu falei a respeito de um tempo que nós como igreja, nós estaríamos sendo levantados, nós estaríamos sendo refletindo mesmo a glória de Deus, mas lá fora as coisas estariam ruins. Lembram que eu falei isso? E queridos, nós estamos lá fora também. Então a nossa mente precisa estar preparada. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu disse: parece que os cristãos estão sendo pressionados de todos os lados. Parece que os cristãos estão sofrendo diversas pressões em várias áreas. Se não financeira, no relacionamento conjugal, com os filhos, no trabalho, em alguma área, os cristãos estão sendo pressionados. Se você não está, dá glória a Deus e aleluia. Se você não está lutando contra a sua carne, se você está de boas no paraíso com Jesus,
Glória a Deus. Mas se você é como eu e como alguns irmãos, está sendo pressionado nas suas emoções, nas suas convicções, na sua saúde física, emocional, ou nos seus relacionamentos, se você está sendo criticado, se você está sendo julgado, se você está recebendo da parte de alguém críticas que te ferem, que te machucam, que falam inverdades a teu respeito, se você está vivenciando isso, essa palavra, ela diz que nós devemos ficar felizes. O apóstolo Tiago, mais à frente, ele vai dizer que nós devemos ter por motivo de grande alegria o passar por várias provações. Aonde que tem alegria passar por provação? Mas amados, essa palavra veio hoje ao nosso coração, trabalhar a nossa esperança, amém, queridos? A nossa esperança que está em Deus, a salvação em Cristo Jesus, que Ele já comprou para mim e você, amém? O poder dEle nos guarda de tudo aquilo que é mortal, amém? A palavra dEle é o escudo para nossa vida. O Senhor, Ele vai à nossa frente, Ele nos guarda, Ele nos supre. O poder de Deus e a sua graça, elas são suficientes para nos manter. Mas a nossa parte é nos manter, amém, amados? Firmados, como a palavra diz no versículo 13: estejam com a mente preparada. Sabe o que é ter uma mente preparada, queridos? É quando você recebe uma crítica ou um julgamento e você não merecia, e você não deixa aquela crítica ou aquele julgamento afetar quem você é em Deus. Não deixa afetar aquilo que você foi chamada para ser e fazer. Quando você é pressionado de alguma forma e você pensa em olhar para trás e desistir de tudo, a sua mente preparada com a palavra, renovada com a palavra, ela deve dizer: permanece. Fica o pé. Amém, amados? Fica o pé. Nosso pastor lá em BH, o pastor Marcelo Carvalho, ele dizia: pode dar sangue na canela. Pode dar sangue na canela, mas eu não vou olhar para trás. Amados, a esperança viva, ela precisa, essa palavra precisa manter a nossa esperança no lugar. Essa palavra, ela precisa manter os nossos olhos no lugar. Nós precisamos estar com os olhos fitos no Senhor, convictos daquilo que fomos chamados por Deus. E a palavra é clara, que nós fomos regenerados, de modo que a fé e a esperança de vocês estejam em Deus. O amor sincero de uns com os outros e de todo o coração. Quantas vezes nós somos rápidos em fazer julgamentos? Quantas vezes nós somos rápidos em julgar uma circunstância, um fato? Quantas vezes? Isso não demonstra o amor sincero e verdadeiro da parte de Deus e uns para com os outros. Hoje eu falava com o irmão e pedindo um apoio para ele
em um determinado assunto, e eu disse para ele: nós precisamos sair da superficialidade dos relacionamentos. Um outro ponto do avivamento, além de viver em santidade, estar com a mente renovada, estar com o coração pronto, é ter comunhão uns com os outros. É amar uns aos outros verdadeiramente. É se dispor a andar uma milha a mais com os outros. É dar o ombro. É pedir o que você está precisando. É perguntar: você está bem? E esperar a pessoa dizer se sim ou se não. E se a pessoa disser sim, mas os olhos da pessoa dizer não, você precisa perguntar de novo. E de novo. Você está me entendendo? Relacionamento compreende olhar nos olhos. Porque muitas vezes a gente passa pela pessoa e diz: oi, tudo bem, mas não olha nos olhos. E a pessoa, por consideração, ela diz: aham, tudo bem. Mas os olhos, muitas vezes, estão falando, clamando por um abraço, por uma palavra, por um conselho, por uma direção às vezes. É Deus que dirige, amém, amados? É Deus que nos dirige e nos guia. Mas às vezes as pessoas estão tão atribuladas, elas estão tão cansadas, elas estão tão atarefadas, tão cheias, tão pressionadas, que elas não sabem para onde ir. E às vezes é o momento da gente pegar no braço, na mão da pessoa e dizer: vamos atravessar esse rio. A direção é para lá, ó. Existe uma solução, vem comigo que eu sei para onde estou indo. Amém, amados? Você tem que chegar ao ponto, a ousadia de dizer: eu sei aonde eu estou indo. E alguém, os críticos de plantão podem dizer, talvez, na sua roda e dizer: ah, mas você não está pronta ainda. Eu sei de uns defeitinhos teu, Com certeza, amados. Todos nós temos defeitinhos. Todos nós temos num trilho de crescimento, mas queridos, a empatia, tolerância, amor, elas andam juntos. Como nós vamos criticar, pisar em cima aquele que está caído? Se talvez lá mais adiante nós vamos precisar de uma mão. Então nós precisamos estar firmados com a nossa mente preparada para alcançar e dizer: vem, que eu sei aonde eu estou indo. Mesmo que eu não estou pronta, mesmo que eu tenha os defeitinhos, eu sei para onde eu estou indo. Você tem convicção? Para onde você está indo? Se você não tem, eu desafio você a não sair deste lugar hoje sem procurar ajuda, sem procurar um conselho de alguém maduro, sem procurar uma palavra, uma oração de alguém para que você se descubra e você saiba para onde você está indo. Porque se nós não soubermos aonde nós estamos indo, certamente coisas a nosso redor elas não darão certo. Ninguém segue alguém que não sabe para onde vai. Ninguém segue ninguém que não sabe para onde vai. Falei certo? Sim? Eu vou deixar de tema de casa para vocês lerem todo o livro de 1 de Pedro. Amém? Quem topa? Tem só 5 capítulos. E ele é cheio de instruções para todas as áreas.
assim como toda palavra. Mas 1 Pedro, desde ontem, ele está aqui. E lá no capítulo 3, no versículo 8, ele fala assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Olha só. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não tem avivamento no meio dos arrogantes. Não tem avivamento no meio de pessoas que não têm misericórdia uns com os outros, que não toleram os defeitos uns dos outros. O avivamento está no meio, dentro daqueles que têm um coração humilde, quebrantado, manso. Amém, amados? E ali diz: não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam. Pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Pois quem quiser amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Versículo 11 ainda diz: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer por praticar a justiça, vocês serão felizes. Aqui de novo está falando em sofrimento, mas nele felicidade. Não temam aquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Olha só. Antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados, de novo aqui, ó. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados de suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos nossos pecados, uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão e taranarã. Deixa para lá essa parte. Eu queria ler uma parte aqui do versículo. Aqui tem uns conselhos que eu quero deixar antes de encerrar, que diz assim, no capítulo 4, diz: vivendo para Deus. Capítulo 4, versículo 7 diz: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Vocês viram quantas vezes o apóstolo está nos chamando a atenção e dizendo alerta, alerta, alerta? E ele diz: sejam criteriosos, estejam alertas, dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Tem a ver com a palavra?
Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Amados, mais uma vez, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Tá doendo? Aí, tá pressionado? Se alegre. É um bom sinal. Segundo essa palavra, é um bom sinal. É sinal de que você está no caminho certo, que você é um cristão. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês. Pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome, pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se ao justo é difícil ser salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Amém, amados? Capítulo 5, versículo 8 diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe. Resistam-lhe. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Para encerrar, eu quero que você vá comigo 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 ao 11. Coríntios, capítulo 12, versículo 9 ao 11. Diz ali: Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você. Ou em outras versões diz, Jesus disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Essa é a nossa esperança. Essa é a nossa viva esperança.
Ainda que na fraqueza, nós podemos tirar força, porque a força que vem é dele. Quando você está fraco e você se levanta em fé, você pode ter certeza que a força que está é dele. Se mantenha com a sua esperança viva, conectada, pois ele virá, não tardará. Não tardará. Nós cremos, queridos, que ele está às portas. Nós cremos que nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Mas se, porventura, tivermos que ser provados em alguma outra circunstância antes da vinda dele, o apóstolo Pedro, ele dá algumas dicas para nós, amém? E ele diz: se mantenha apegado à sua viva esperança, pois ele morreu e ressuscitou, e o sangue dele nos cobriu. Nós estamos hoje livres debaixo da graça do Senhor. Amém, amados? Você pode baixar a sua cabeça. Foi um culto diferente hoje. Foi calminho, né? Espírito Santo é tão bom. Obrigada, Pai. Eu só quero cantar na tua presença. Obrigada, Senhor, por tua palavra, por tua presença, por tua tão doce presença. Obrigada, Senhor, porque a tua palavra, ela nos anima, ela nos exorta, ela nos põe para cima. Ela nos ensina a nos mantermos focados, avivados, Pai. Que essa esperança, ela possa ser aumentada em nossos corações, Pai. Que a nossa fé, ela esteja firmado no sacrifício perfeito, Pai. E na tua volta iminente. E que Ele nos encontre avivados, cheios do Espírito, com as nossas mãos cheias de milagres para contar, cheias de almas que ganhamos para o Senhor, que Ele possa nos encontrar fiéis em pé, em santidade, buscando o Senhor, não olhando as nossas próprias fraquezas, mas olhando para o Senhor, nos mantendo com os olhos fixos em Ti. Eu abençoo, Pai, a vida dos meus irmãos. Eu sei, Pai, que a unção do Teu Espírito Santo, que nos ensina todas as coisas, que nos conduz a toda a verdade, ela é a responsável dessa noite, Pai, para fazer essa palavra encaixar em cada espacinho do coração de cada um dos meus irmãos, Pai. Para que eles saiam desse lugar nessa noite, Pai, firmados, animados, talvez pensativos, mas a tua palavra diz que existe uma tristeza, segundo Deus, que nos conduz ao arrependimento. E arrependimento de quê, Senhor? De talvez não estarmos orando mais, de não estarmos louvando mais, de não estarmos amando os nossos irmãos mais, de não estarmos com a nossa mente em vigília, arrepender, Pai, de não estarmos na Tua presença constantemente, Pai. Que Teu Santo Espírito nessa noite nos conduz a mais um degrau da Tua salvação, Pai. Porque sim, a nossa alma, ela precisa ser salva todos os dias, a cada dia, uma parte a mais, amadurecida no Teu caminho, Pai. No nome santo de Jesus. Aleluia. Amém. E amém. Amém.
Você recebeu?